Conseguem ver aí direitinho, correto? Vamos, então, hoje o tema são as 7 igrejas. Antes de nós começarmos, vamos fazer uma oração, pedir para que Deus esteja nos ajudando aí, nos dando compreensão enquanto a gente estuda nessa noite, beleza? Senhor nosso Deus e Pai, por favor, pedimos neste momento que, ao abrirmos a Tua palavra, que o Senhor nos dê entendimento, nos dê compreensão, que a gente consiga entender a Tua palavra ao estudá-la. Por favor, fale conosco, eu te peço, por Jesus. Amém. Muito bem. Nós estamos conversando um pouquinho do Apocalipse. A gente está vendo ele numa ordem, não totalmente, mas estamos seguindo um pouco de uma ordem cronológica, ok? Então, nós já falamos um pouquinho na primeira lição. Hoje nós estamos no nosso terceiro encontro. No nosso primeiro encontro, nós falamos que lá em Mateus 18, 28, versículos 19 e 20, Jesus ele fez uma promessa. Ele falou assim: Olha, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, Jesus prometeu para os discípulos que estaria com eles durante todo esse tempo, até o fim. Então, essa promessa que ele fez ali, um pouco antes de voltar para o céu, ele vai cumprir. E onde é que nós vemos essa promessa sendo cumprida? Nós vemos essa promessa sendo cumprida é, de maneira bem clara, né, como isso seria feito, no livro de Apocalipse. Então, lembra que nós vimos que o livro de Apocalipse ele começa a partir do momento que Cristo desaparece da vista dos discípulos. Então, o que acontece a partir dali é o que vai estar, então, revelado no livro de Apocalipse. Então, nós já vimos na segunda lição que quando ele some da vista dos discípulos, há um momento em que ele é entronizado, o capítulo 4 e 5 que nós estudamos na semana passada. E durante esse processo de entronização de Cristo, há algo interessante. Nós vimos que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele é enviado, e é quando então os discípulos foram batizados com o Espírito Santo. Lembra que eles receberam lá, veio um vento forte, impetuoso, e desceu sobre eles como línguas de fogo, e eles então ficaram cheios do Espírito, e aí começa todo o processo ali no Pentecoste, onde por meio do Espírito Santo o Evangelho começa a ser pregado. Além de tudo, Jesus tinha prometido que ele enviaria um outro Consolador, ou seja, alguém semelhante a ele que acompanharia os seus discípulos. Então, o Espírito que é enviado seria aquele que acompanharia os discípulos ao longo de toda a vida deles e também os cristãos ao longo das eras. Então, desde que Jesus sobe para o céu, a partir do momento que ele subiu, que ele sumiu da vista dos discípulos, o capítulo 4 e 5 revela que ele é recebido no céu, ele é entronizado, ele se assenta no trono, ele fala, olha, eu me assentei no trono, e quando ele se assenta no trono, que ele pega, então, o livro, né, que estava selado ali com 7 selos, então você vai ver o Espírito sendo enviado para, então, fazer esse processo de avanço do Evangelho, tá? Então é justamente isso que nós vamos ver hoje, quando o Espírito Santo é enviado, é esse processo que nós vamos ver na lição de hoje. Esse começo, como foi tudo, e como que as igrejas elas recebem o Espírito, beleza? As igrejas que João manda carta para elas são essas igrejas que estão aqui, tá? Próximo ali ao mar Mediterrâneo, mar Egeu. Veja só, se você prestar atenção aqui, você vai ver que elas têm uma ordem. Então você vai ter aqui a igreja de Laodiceia, depois a igreja de Éfeso, vai ter a Sardes, Esmina, Tiatira e Pérgamo. Veja, havia mais igrejas naquela época? Havia. Tinha igreja lá em Troade, tinha igreja em outras regiões como Acaios, tinha igreja lá em Corinto, tinha igreja em todas aquelas regiões praticamente ali em Icônio, Listra, é, a, a- é, Cilícia, enfim. Se você vai olhar o mapa daquela época, você vai ver aqui que eles vão passando e vão pregando o evangelho para todo mundo conhecido. Agora pergunta, por que então que ele escolhe estas 7 igrejas? Por que que há uma escolha dessas 7 igrejas e não de outras igrejas? Porque, veja, havia centenas de outras igrejas, dezenas na época. Então, por que não outras igrejas? Apenas essas igrejas aí. Então, a razão pela qual essas 7 igrejas elas vão ser escolhidas não é porque elas eram melhores do que as outras, mas elas vão apresentar, de modo geral, o processo pelo qual o cristianismo passaria ao longo dos séculos até a volta de Cristo. Então, é como se essas igrejas, elas de maneira micro, revelassem o que aconteceria com as igrejas ou com o cristianismo, com os cristãos, ao longo dos períodos até a volta de Cristo. Então, é como se o 7 ele tem que ver com essa completude, com essa plenitude, com o completo. Então, por isso, os 7 espíritos, quando se refere ao Espírito Santo, né? E as 7 igrejas, elas têm que ver com isso. O que o Espírito vai dizer a essas igrejas, e a gente vai ver isso agora no capítulo 2 e 3 aqui, de maneira breve,
O que o Espírito diz a elas tem que ver com aquilo que as igrejas ou que os cristãos precisariam estar atentos ao longo dos séculos. Veja, não apenas no sentido grande, ou seja, a gente vai ver aqui que algumas datas que alguns colocam para relação às igrejas, mas ao mesmo tempo com relação à vida individual de cada cristão. Podem ser processos que acontecem com cada um de nós. Então, há um alerta que o Espírito faz então às igrejas e faz também a nós como cristãos, que é importante que a gente esteja atento, porque isso tem que ver com vida eterna. Então, vamos ver um pouquinho o que está sendo dito nessas igrejas. Antes de nós vermos aqui, é, vamos dar uma olhada no, na Bíblia, ok? Se você estiver com a sua Bíblia aí, você pode abrir no livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. E aí vamos ver aí alguns desses versos. Eu estou abrindo aqui, vou compartilhar com vocês também. Então, quem quiser acompanhar, sinta-se, você pode tanto abrir aí, como você pode também acompanhar aqui na tela. A versão que eu estarei lendo aqui é a nova versão transformadora, tá? Então, não sei qual que é a versão que você está acompanhando aí, mas vamos aqui na nova versão transformadora. Creio que está aparecendo para vocês aí. Então, veja só, é interessante nós entendermos o seguinte: o Espírito ele vai acompanhar a igreja ao longo dos séculos. Então, veja algumas das preocupações de Cristo com a sua igreja ao longo dos séculos, tá bom? Então, veja só aqui. Ele começa escrevendo para a igreja de Éfeso. E para a igreja de Éfeso, olha o que ele diz aqui. Essa é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas e daquele que anda entre os 7 candelabros, que são as 7 igrejas. Só abrir um parênteses aqui. Gente, há muitos detalhes nessas cartas e eu não vou ter comentário em todos esses detalhes, tá? Eu vou abordar apenas alguns, mas boa parte deles a gente vai deixar aí, porque são coisas demais e que não dá tempo da gente abordar todos aqui. Então veja só, para a primeira igreja que ele diz: sei de tudo que você fez, vi seu trabalho árduo, sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei meu candelabro do seu lugar entre as igrejas. Mas você tem isso a seu favor. Você odeia as obras dos nicolaítas, que eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, veja só o que ele diz aqui, ó. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, veja, é muito importante nós prestarmos atenção nisso, porque, veja, o Espírito Santo ele está se comunicando com as igrejas. E veja o que ele está dizendo aqui, nesse caso aqui. Tomem cuidado, porque vocês receberam um evangelho, vocês foram perseverantes, mas vocês estão perdendo o primeiro amor. Então ele fala assim, olha, eu tenho a favor de vocês que vocês odeiam a obra dos nicolaítas, que tinha que ver com misturas, uma série de outras questões, a gente vai ver isso para frente no Apocalipse. Então veja, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ao vitorioso daria o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então veja, o recado dele para a igreja primeira igreja que nós vemos aqui, para a igreja de Éfeso é, veja, vocês receberam aí o primeiro amor, vocês tinham o primeiro amor aí, estavam bem empolgados, mas vocês estão perdendo isso, volte. Como que nós entendemos que período que talvez essa igreja está se referindo? O momento dos apóstolos, em que eles recebem ali o evangelho, os primeiros cristãos recebem o primeiro evangelho, mas vão passando os meses, os anos, e aí chega ali para o volta do ano 100 e eles já tinham perdido um pouco desse primeiro amor. Há uma série de coisas que acontecem, mas já não havia mais aquela mesma empolgação. Então ele fala, olha, fiquem atentos a essas questões, vocês estão perdendo o primeiro amor. Agora veja o que ele fala dizer aqui para a próxima igreja de Esmirna. Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e último, que esteve morto e vive. Conheço as suas aflições, a sua pobreza, mas você é rico. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Se dizem judeus, mas não são. Pertencem a Satanás. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão a fim de prová-los e terão aflições por 10 dias. Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então veja, olha o que ele está dizendo aqui. Você vai sofrer perseguição, mas fique tranquilo porque eu estarei com vocês. Quem tem ouvidos, ouça. Se você for fiel, receberá o Espírito, não sofrerá o dano da segunda morte. Próxima igreja, de Pérgamo.
Essa é a mensagem daquele que tem a espada afiada de dois lados. Conheço o lugar onde você vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Ainda você permanece leal ao meu nome, recusou-se negar a sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morta. Mas veja só, o verso 14, tem algumas queixas. Você tolera no meio de vocês pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, entre vocês há alguns que seguem o ensino dos nicolaítas. Portanto, arrependam-se. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, verso 18, a igreja em Tiatira. Essa é a mensagem do Filho de Deus. Sei de tudo que você faz, vi o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e observei como você tem crescido em todas essas coisas. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e comer alimentos de sacrifício a ídolos. Dei ela tempo de se arrepender, mas não quer se arrepender. E aí ele vai dizendo aqui: lançarei doente numa cama, ok? Matarei os seus filhos, darei a cada um o que merecem. Tem também uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira, que não seguirem esse falso ensino, as mensagens que vêm de Satanás. Não lhes pedirei coisa alguma, senão que se apeguem firmemente ao que já têm até que eu venha. Ao vitorioso, eu darei autoridade sobre as nações. E ele vai dizer no final: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora vamos aqui para o próximo capítulo, capítulo 3. Veja que ele vai continuar dizendo aqui para a igreja de Sardes. Já já a gente vê alguns detalhes, tá? Estou apenas passando geral aqui. Essa é a mensagem daquele que tem os sete Espíritos de Deus. Sei tudo que você faz. Percebe isso aqui que repete em todas elas? Conheço as tuas obras ou sei tudo que você faz? Deus fala o seguinte: olha, eu conheço vocês. Eu sei quem é você. Mas ainda assim você percebe o quanto ele ama, porque ele quem repreende ama. Desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Veja que as suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus. Lembre-se de que ouviu e no que acreditou a princípio. Arrependa-se. Se não despertar, virei até você como ladrão. Há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam suas roupas com o mal. O vitorioso será vestido de branco. Ele torna a repetir: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a igreja de Filadélfia, a penúltima igreja. Essa é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha. Sei tudo que você faz. Abri, porém, para você uma porta que ninguém pode fechar. E aí veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem prostrarem-se a seus pés e reconhecerem que amo você, porque você obedeceu a minha ordem de perseverar. Venho em breve. O vitorioso se tornará a coluna no templo de Deus. O verso 13: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E na última igreja ele diz: escreva esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei de tudo que você faz, você não é frio nem quente, desejaria que fosse um ou outro. Mas porque é como água morna, que nem é fria nem quente, eu vomitarei da minha boca. Você se diz rico e próspero, não precisa de coisa alguma, mas não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe da sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Preste atenção, estou à porta e bato. E ele termina no verso 22. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então você percebe aqui claramente o quanto há uma repetição aqui desse conselho. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, é importante nós vermos esse aspecto, porque você percebe que Deus está dando, olha, ouça o que eu estou, ouça, preste atenção, ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque é o Espírito quem acompanha. Então, se a gente não prestar atenção naquilo que o Espírito Santo está orientando ou está dizendo, nós podemos nos perder, e não é algo que ele gostaria que acontecesse com a sua igreja e nem com nós seres humanos. Agora, veja só, vamos voltar aqui para o nosso slide, para a gente ver algumas questões aqui das sete igrejas. Deixa eu passar aqui os slides. Então, veja só aqui. Aqui tem um resumo das igrejas que nós acabamos de falar aqui. Agora, olha que interessante aqui. Você vai ter aqui as igrejas, então você tem aqui as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas igrejas que são apresentadas aqui, quando nós estudarmos aqui os sete selos e as sete trombetas, vocês vão entender um pouquinho mais desses aspectos aqui.
mas considere no momento agora esses aspectos, essas questões que eu vou falar para vocês. Elas se referem a períodos que a igreja vai passar, que a igreja cristã, que o cristianismo vai viver. Então, o cristianismo vai ter algumas fases. Então, a igreja de Éfeso é aquela igreja inicial ali, onde ele vai falar assim: olha, vocês são perseverantes, então você tem aqui os elogios, conheço as suas boas obras, pôs à prova os falsos mestres, mas o problema é que vocês abandonaram o primeiro amor. Então, essa é a primeira igreja, que vai ali até por volta do ano 100, uma igreja que estava realmente crescendo, mas começa a perder aquele primeiro amor. Depois você vai ter a igreja de Esmirna, que é um período em que o cristianismo ele começa a passar por como é que fala? É uma perseguição. Então, se você estudar na história, você vê que o cristianismo é muito perseguido. Então, essa igreja perseguida aqui, veja que a promessa dele é que eu sou aquele que esteve morto e tornou a viver. Você percebe que, se você analisar aqui, olha, veja só como que isso se apresenta para cada uma das igrejas, você vai perceber que ele não se apresenta da mesma maneira para todas as igrejas. Para cada uma das igrejas, ele se apresenta de uma maneira diferente. Ele é aquele que segura as sete estrelas, que anda no meio dos candelabros, ou seja, aquela primeira igreja que tinha perdido o Cristo, que andava por entre eles, de repente ficou perdida. Poxa, cadê Jesus? Então, para essa igreja, ele fala assim: olha, não, eu sou aquele que anda no meio de vocês. Para a igreja que sofre uma perseguição, do ano 100 até o do ano 313 ali, que sofre muito, ele fala: olha, vocês vão ser mortos, mas veja, eu fui morto e eu tornei a viver, então fique tranquilo, eu sei das coisas. Então você percebe que Cristo ele vai se apresentar de maneira que cada igreja precisa. Ele é o mesmo ontem, e hoje, eternamente, mas ele se apresenta de maneira diferente, não só para a igreja, mas como também para mim e para você. Então, a maneira como ele apresentou para o Alisson foi diferente da maneira que ele se apresentou para mim. A maneira como ele se apresentou para o Bruno foi diferente da maneira como ele se apresentou para mim. A maneira como ele se apresentou para você, André, é diferente da maneira como ele se apresentou para mim. Para você também, Simone, Camila. Veja, Deus ele não se apresenta da mesma maneira para todos, porque cada um de nós temos maneiras diferentes é, temos uma vida diferente que necessita de uma visão diferente a respeito de Deus. Lembra de Davi? Quando você olha para Davi, você vê que Davi escreve vários salmos, mas para cada fase da vida de Davi, ele vai apresentar Deus como protetor, refúgio, fortaleza, socorro, pastor, porque isso tinha que ver com a experiência que ele estava vivendo. Então é importante nós termos isso em mente. Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui. Se o Cristo que se apresentou para mim é o mesmo Cristo, se alguém pergunta quem é Jesus para você, e aí você fala, Jesus para mim não fala que é tudo, gente, porque isso é mentira. Nenhum de nós Jesus é tudo. A gente pode até querer que ele seja tudo, mas a gente sempre coloca outras coisas competindo com Cristo. Mas veja, mas se alguém pergunta para você quem é Cristo, e você tem uma resposta, mas daqui a um ano a pessoa pergunta para você quem é Cristo, e você tem a mesma resposta, tem alguma coisa errada. É sinal que vocês pararam de conversar. Porque você tem que ter coisas novas para poder dizer. Se vocês que estão me conhecendo agora perguntarem quem sou eu, vocês vão dizer, o pastor Cleiton, ele faz a classe bíblica lá. Beleza. Mas se daqui a um ano a gente continuou convivendo e vocês só tiverem isso para falar, peraí, ou vocês não conviveram, dormiam durante as minhas aulas, ou de fato não estávamos juntos. Porque à medida que a gente vai conversando, convivendo com as pessoas, a gente vai aprendendo mais coisas sobre elas. Então, nós precisamos ter cada dia uma visão diferente a respeito de Cristo, porque isso mantém a nossa fé viva. Porque hoje, às vezes, ele é meu socorro, amanhã ele é meu sustento, depois de amanhã ele é minha alegria. Daqui a 2 semanas, ele é o meu pastor. Daqui a 4 semanas, ele é aquele que repreende, porque eu precisei dele puxar minha orelha. Então, é importante que esses processos aconteçam. E Jesus ele não aparece para as igrejas ou para cada fase do cristianismo assim, em massa, sou isso, ponto final. Não. Ele se apresenta de maneira diferente. Para a igreja de Pérgamo, que é a igreja que vai começar um processo de apostasia, uma igreja que se tornou popular, porque você vai ter aí a conversão do imperador romano para o cristianismo, ele vai se apresentar para essa igreja como uma espada afiada de dois gumes. Ou seja, é uma espada que é afiada de dois gumes, ela realmente ela corta, ela dizendo, olha, fiquem atentos ao que vocês estão fazendo, porque talvez vocês estão precisando de ser aparados ou cortado alguma coisa, vocês que vocês estão permitindo que entrem para dentro do cristianismo. Eu sei que vocês ainda conservam o meu nome, não negaram totalmente a fé, mas vocês já estão aceitando doutrinas falsas, e essa é a repreensão. Então, essa igreja que começa a aceitar essas doutrinas falsas, que entram no cristianismo ali, a partir do ano 300, quando vai ser, você vai ver. Porque, veja, a igreja era perseguida, de repente o imperador se converte ao cristianismo. Gente, olha que vida boa para a igreja. O problema é que não se converteu realmente, né? Claro, aqui já estou julgando o indivíduo. Mas se ele se converteu realmente, ele trouxe o paganismo para dentro da igreja, e a igreja começou a assimilar doutrinas que não eram bíblicas.
E aí vem todo um processo de apostasia, que você vê que na igreja de Tiatira, você vai perceber que essa igreja aí, que vai durar um período de quase 1000 anos, toda a Idade Média, ele se apresenta aí como aquele que tem os olhos, né, como chama de fogo, por causa do olhar que ele tinha para essa igreja, que ele fala assim: vocês toleram Jezabel. Vocês lembram de Jezabel? Jezabel ela foi esposa de Acabe. Acabe era rei de Israel. Está lá em primeira, no livro de Primeira e Segunda Reis. Agora estou na dúvida. Depois você procura aí a história de Jezabel e Acabe. Primeira Reis. Lembrei agora. Primeira Reis, ok? Então lá em Primeira Reis você vai ter a história de Acabe e Jezabel. Jezabel era uma profetisa, uma de Baal, e ela se casa com Acabe, que era rei de Israel. Só que ela literalmente ela controlava a vida de Acabe e ela controlava a religião. E ela trouxe um monte de doutrinas falsas para dentro de Israel, até que vem Elias para poder restaurar o povo. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: olha, vocês permitiram que Jezabel, uma prostituta pagã, ou seja, todo um paganismo entrasse para dentro da igreja e vocês não estão fazendo nada, vocês estão tolerando. Vocês estão de boa com tudo isso como se não tivesse nada acontecendo de errado. Então, para essa igreja, você vai ver aí que ele vai a igreja, você recebe a carta mais longa, se você olhar aí depois, no capítulo 2, você vê que a igreja com a carta maior, onde ele vai apresentar aqui que ele vai vir fazer juízo a ela, vai destruir, enfim, porque eles começam a permitir aqui que doutrinas falsas entrem para dentro do cristianismo e tomem conta por completo. A igreja de Sardes, que é uma igreja aí totalmente, praticamente morta, né, mas que tenta se levantar, você vai ver que ele fala o seguinte: olha, alguns não se contaminaram. Quem que são esses alguns? Você vai ver que começa um processo de reforma. Você vai ter aí John Wilkes, John Hus, Martinho Lutero e tantos outros que eles vão pouco a pouco restaurando a verdade. Mas aparentemente essa igreja revive, mas ele fala: olha, mas vocês estão mortos. A gente vai entender depois para frente um pouco no Apocalipse por quê. E aí você vai ter depois em Filadélfia. Se você perceber que essa igreja de Filadélfia ela não tem nenhuma repreensão, assim como também a igreja de Esmirna, porque tanto a igreja de Esmirna quanto a igreja de Filadélfia, eles passam por grandes provações, mas olha que interessante, vocês guardaram a minha palavra e não negaste o meu nome. Então veja, para essas duas igrejas que passam por provações, eles se apresentam ali como aquele que está cuidando, mas ele não tem nenhuma repreensão. É interessante isso, né? Às vezes a gente reclama de problema na nossa vida, né? Mas normalmente, quando a vida da gente está muito boa, nós temos a tendência de se afastar de Deus. Não é que Deus fica mandando problema, vou mandar problema Não, mas Deus não impede, porque Ele sabe que muitas vezes são as provações que refinam a nossa fé. Essas duas igrejas que passam por provações tensas, terríveis, eles não têm nenhum tipo de repreensão por causa da fé deles. E aí você tem a igreja de Laodiceia, que essa é a igreja que é do tempo atual, que vai surgir nos tempos, que é a igreja na qual nós vivemos. E para essa igreja, o interessante é que ela não tem nenhum elogio. Ai, que louco isso! Essa igreja que é a igreja do tempo, do fim, ela não tem nenhum elogio. Isso, isso me deixa preocupado pelo seguinte aspecto: o cristianismo nunca foi tão popular. Hoje ser cristão está na moda. Você vê artistas, cantores, jogadores, todo mundo é crente. Mas veja, é uma igreja que não recebe nenhum tipo de elogio. Mas é por que que ela não recebe elogios? Se você prestar atenção, é uma igreja que ela diz o seguinte: rico sou e de nada tenho falta. É uma igreja morna. Ele fala: quem dera fosse frio ou quente, mas porque você é morno, estou a ponto de vomitar você da minha boca. Uma igreja arrogante, que acha e fala: você desconte me colírio porque você disse que está enxergando, mas você não vê nada. Você não consegue enxergar nada. Precisamos tomar um pouco de cuidado, porque o, o cristianismo hoje se acha o último, talvez o último, a última Coca-Cola do deserto, né? A última bolachinha do pacote. Nós temos a tendência de ver o cristianismo como assim, algo fantástico, como vivemos o auge do cristianismo. Na verdade, não, a gente está vivendo a miséria do cristianismo. Nós temos recursos, temos Bíblias à vontade, temos tudo à nossa disposição, mas como disse alguém certa vez, nós temos a faca e o queijo, mas nos falta a vontade de comer. Nós não temos interesse em estar com Deus, em passar tempo com a palavra de Deus. A gente está na correria, é um desespero para cima e para baixo, correndo, tentando ganhar dinheiro, ganhar vida, enfim. Mas para Deus nós não temos tempo. Mas achamos que só porque a gente vai na igreja de vez em quando que está tudo bem. Então veja, nós precisamos parar e pensar.
essas igrejas refletem tempos, né, períodos da igreja, do cristianismo, e nós somos essa igreja atual. Mas, claro, cada um de nós podemos estar em algum aspecto diferente aqui. Pode ser que talvez você tenha acabado de conhecer o evangelho e você está todo empolgado, tem aquele primeiro amor. Pode ser que talvez você já conheceu tem um tempo, então você está perdendo aquele primeiro amor. Pode ser que você está passando por perseguição, você resolveu se tornar um cristão e sua família fica agora zoando a sua cara. Olha lá, ó, diz que é crente. Duvido, não vai aguentar ficar um mês, vai tornar a encher a cara. Às vezes fica zoando a sua cara, zombando porque você resolveu virar um cristão, porque você resolveu se tornar um servo fiel de Deus e tudo isso. Ah, duvida, que ele não tem jeito, não, não muda de vida, não, já conheço. E às vezes você está sendo perseguido. Mas para isso, Deus fala assim: olha, fica tranquilo, eu sei o que que é isso. Pode ser que às vezes você está aceitando algumas doutrinas erradas, relativizando. Ah, mas eu acho aqui, eu penso aqui. Veja, eu acho não, é o assim diz o Senhor, tem que estar na palavra de Deus. Se não tiver, então não dá. Pode ser que às vezes a gente já se tornou totalmente corrompido, tá aceitando um monte de doutrinas, ou diz que é cristão e não é, está morto espiritualmente. Enfim, quem sou eu? Quem é você? Mas a realidade é que, como cristão, a igreja, o cristianismo atual, é um cristianismo morto. É um cristianismo morto. Algo interessante, um estudo, depois eu encaminho esses slides para vocês, como os outros, vocês podem entrar aí para poder ver com mais calma, é o efeito Dunning-Kruger. O que que é esse efeito Dunning-Kruger? Ele é mais ou menos o seguinte: ele diz, uma pessoa que não tem nenhum conhecimento em algo, ele tem a tendência a ter a confiança lá em cima, se acha o tal. Leu um artigo do assunto e pá, eu entendo, eu falo e tal, eu sou expert. Aí a pessoa começa a passar um tempo, vai tendo mais experiência, ela começa às vezes a ficar pensando o seguinte: puxa vida, será que eu falo alguma coisa? Será que eu não falo? Será que não? Enfim, a pessoa começa a se preocupar um pouco mais. E quando ela tem bastante conhecimento do assunto, o nível de confiança dela é razoável, mas ela toma um certo cuidado com aquilo que ela diz. O que que isso quer dizer? O assunto que nós menos conhecemos é aquele que às vezes a gente mais fala sobre ele e que a gente mais se acha entendedor dele. Veja, poucos de nós somos médicos, mas adoeceu, todo mundo tem uma receita fantástica para poder sarar você das maiores coisas, né? Você vai ver um médico, vai ficar a tomar cuidado com o que ele vai falar. Veja, você vai construir uma casa, se você não entende nada de engenharia, você vai lá, começa a construir, faz aqui, puxa, tal, vai, enfim. Mas se você é um engenheiro, você toma alguns cuidados. Ah, como é que eu faço levantar a casa lá? Você já fica com um certo receio, você não fala como é que faz, porque você já tem noção das coisas que podem dar errado. Isso é algo real, isso aqui acontece com todos nós. Às vezes a gente lê um artigo no jornal falando de um assunto, vou dar um exemplo. A gente leu um assunto, diretor de escola espanca aluno, pronto. A gente já virou agora juiz, a gente fala até da vida desse cara, que ele é terrível, como que pode. Enfim, nós não conhecemos a vida do cara, nós lemos um artigo falando sobre ele num jornal, gastamos 2 minutos, mas nós já construímos toda a história do cara e queremos que o cara seja condenado. Olha a nossa loucura. Não conhecemos o indivíduo e queremos a condenação dele. Não sei quantos de vocês vão lembrar um tempo atrás que teve aquela questão lá de estupro culposo. Não sei se algum de vocês caíram nessa aí, né? Porque falaram que o juiz disse estupro culposo, aí foi todo mundo, né? No dia seguinte eu abri o meu Facebook, meu Instagram lá, só tinha todo mundo lá, aquela coisa preta, né? Não existe estupro culposo. E todo mundo, que cara terrível, enfim. Gente, a galera tava dando opinião por causa de um vídeo de 3 minutos de um julgamento que só aquele julgamento tinha mais de 300 minutos. Só aquele julgamento, só aquela parte do julgamento. Era uma coisa que estava sendo levada ao longo de 2 anos. Veja, foram 2 anos de pesquisa, vários julgamentos. O que saiu aquele vídeo eram 3 minutos de uma audiência de mais de 300 minutos. E de repente, de um dia para o outro, o Brasil inteiro ficou expert no assunto, em inocentar um e condenar o outro. Veja, olha a arrogância do ser humano. 3 minutos e você se acha melhor do que o juiz. Que juiz terrível, inocentou. Aí o cara, como que o cara pode fazer? Veja, o juiz acompanhou o caso por 2 anos. Mas não, eu li 2 minutos do artigo, eu já virei o juiz e eu posso dar. Você entende a nossa arrogância, como que a gente é rápido para poder julgar as coisas que nós não conhecemos? E esse problema, e aqui eu quero concluir, é que isso tem entrado para dentro do cristianismo. Veja só isso aqui. Esse é um artigo, ele está em inglês, então está um artigo em inglês aqui, eu vou traduzir para vocês. Veja só aqui. Tem que ver com o tempo de leitura da Bíblia, né? Veja só, com que frequência você lê a Bíblia? Então, você vai ver aí 34%, quase nunca.
11% todos os dias, 27% uma vez por semana e 27% uma vez por mês. Isso aqui é ler a Bíblia. Agora, estudar, que ler é uma coisa, estudar é outra. Com que frequência você estuda a Bíblia? Isso aqui é com cristãos que frequentam a igreja, tá? Essa pesquisa. 53% nunca estudam a Bíblia. 3% leem todos os dias. 21% uma vez por semana e 22% uma vez por mês. Mas é todo mundo expert em Bíblia. Você percebe? Todo mundo é expert em Bíblia. Eu me lembro que o dia uma guria chegou para mim e falou assim, pastor, por que que Paulo era tão machista? Eu falei assim, mas onde é que você viu isso? É porque Paulo mandava as mulheres ficar caladas, que ele era machista, que ele era misógino, que ele era... Eu falei assim, mas tá, onde é que você viu isso? Não é que eu vi a fulana de tal falando, babá, eu falei assim, tá, você leu isso na Bíblia? É, não, você já leu a Bíblia alguma vez? Ela disse, não, eu falei assim, então você está falando do quê? Você está falando do que você não conhece? Você nunca leu nada que Paulo escreveu, você leu alguém que falou de Paulo e pronto, você já agora está xingando Paulo, você não tem vergonha na cara, não? Mas essa é a realidade do nosso cristianismo. Nós não lemos a Bíblia e achamos que as minhas crenças, aquilo que eu acredito, aquilo que eu faço é o que está certo. Porque eu sinto, eu penso. Não é o que eu sinto, é o que eu penso. É o assim diz o Senhor. Ou eu faço o que Deus pede, ou eu faço aquilo que eu quero, aquilo que os outros querem. O assustador é justamente isso. Para a igreja que não tem nenhum elogio, é a igreja que mais se acha expert. Não, porque eu entendo de Bíblia, eu sei de tudo. Às vezes nunca leu a Bíblia uma vez. Veja, você ia para um hospital, para um médico que ele foi para a faculdade uma vez por ano? Você aceitaria ser tratado por um cara desse? Uma vez por ano ele foi na faculdade. Aí você chega lá e nem vai me tratar porque não ele entende do assunto. Não entendo, eu fui na faculdade uma vez no ano passado. Então, ao longo dos meus 4 anos aí, eu fui pelo menos 4 vezes, eu saí depois da minha coisa. Então, ou seja, não, pelo menos dá pelo menos uns 15 dias de aula. Você vai ficar lá na sala na mesa de cirurgia? Mas nós queremos que as pessoas confiem na gente a falar sobre Deus quando tem anos que nós não pegamos uma Bíblia. Se soprar a nossa Bíblia, dá até uma crise de asma. Veja, precisamos levar a sério isso. Precisamos estudar a palavra de Deus. Estudar, estudar, passar tempo com Deus. Porque se nós não fizermos isso, a gente se acha o cara, quando na verdade a gente não é nada. Eu me lembro quando eu comecei a estudar teologia, eu achava que eu entendia de Apocalipse, que eu era o expert em Apocalipse, né? Eu já entendi bastante, fiz umas aulas aqui, tive 6 meses de Apocalipse, agora eu entendo tudo. Atualmente eu faço isso, já tenho que tem 12 anos isso, né? Que eu tenho trabalhando, dando aulas de Apocalipse, classes de Apocalipse, e atualmente o meu mestrado é na área de Apocalipse. Gente, quanto mais eu estudo o livro de Apocalipse, mais eu descubro que eu não sei nada desse livro. Hoje eu tenho menos. Não é que a gente não conheça, mas hoje eu falo, como é que fala, com menos arrogância do que quando eu comecei a estudar, que eu estudei 6 meses. Você entenda tudo de Apocalipse. Eu era arrogante, porque eu não conhecia muito. Então, precisamos tomar mais cuidado e gastar tempo estudando a palavra de Deus. Rico sou e de nada tenho falta. Não deixe isso entrar na sua mente, porque eu preciso, nós precisamos de Cristo. Precisamos dele, nós temos falta de tudo. É ele quem faz nós termos a verdadeira visão a respeito de Deus, a respeito da vinda de Cristo, o que realmente é arrependimento, como cuidar do meu corpo, como entender a relação entre a lei, a fé, a graça, como investir naquilo que é eterno. Porque sem Cristo, eu sou eu. E já sabe, né? Se a gente não sabe cuidar dentro da nossa vida direito, então fica aqui o apelo de Cristo, o Espírito ele falou, olha, eu conheço vocês. E para essa igreja o Espírito fala, olha, eu sei que vocês são arrogantes. A gente precisa admitir isso. Muitas, muitas vezes eu já me peguei sendo arrogante no meu cristianismo. Ah, isso aqui eu entendo, isso aqui eu conheço. Não, isso o tive um professor que costumava dizer, né, que a arrogância ela é muito cruel, né? Toda essa questão de se achar, falta de humildade. Ele dizia que a humildade é uma das únicas coisas que você perde quando você reconhece que tem. Então, quando você se acha um cristão humilde, já era. Você já deixou de ser. Quando você se acha um bom cristão, tem alguma coisa errada. Porque, de fato, nós precisamos de Cristo. Então, o meu apelo, não o meu apelo, mas o apelo do Espírito nessa noite é: eu conheço as tuas obras e sei que você precisa de tudo, não enxerga nada, é morno, não é frio nem quente. Isso estou a ponto de vomitar-te da minha boca.
Gaste tempo com a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, para que você de fato possa conhecer quão maravilhoso é esse Deus a quem nós servimos. Quão maravilhoso é esse Deus a quem nós servimos. Bem, que Deus abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus continue conduzindo a sua vida. Na semana que vem nós continuamos aí o nosso estudo. Mas antes